Entendeu? Não, Olá, ainda estamos não. começando mais um Recorte Jurídico. Hoje eu estou aqui com duas figuras do direito, conhecido aí a nível nacional, meu amigo Diego Rodrigues e meu amigo Sandro Silva, para falar sobre um assunto muito importante, que é a atuação no Tribunal do Júri. Eles que são palestrantes do segundo EPAC aqui do nosso estado do Piauí. Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceitado mais um convite, né, aqui no Recorte Jurídico, pela segunda vez no EPAC, e dizer em nome de todo o meu estado que eu tenho um prazer imenso de estar ao lado de grandes nomes do direito, como os meus amigos que estão aqui conosco. Obrigado, eu agradeço novamente o convite para o segundo EPAC. Para mim é uma grande honra falar um pouco do que a gente mais gosta de fazer, né, meu amigo Sandro? Que é sobre júri. É uma área que a gente ama muito, uma área que a gente se dedica bastante, atua com muita responsabilidade, com muito compromisso e, acima de tudo, sempre buscando a justiça e a liberdade. Kennedy, para mim sempre é uma satisfação, né? Eu encontrar você aqui, o Recorte Jurídico, toda essa equipe, é um motivo de muita alegria mesmo. O estado do Piauí é um dos estados muito querido por mim, né? Eu tenho uma satisfação em vir ao Piauí. Você sabe que a gente roda o Brasil todo, passa por todos os estados da federação, mas eu tenho esse carinho pelo estado do Piauí, do mesmo jeito a receptividade das pessoas do estado do Piauí, né, com o nosso trabalho, é muito satisfatório. E falar sobre Tribunal do Júri é falar de paixão, falar de amor, né, falar daquilo que impulsiona no dia a dia a nossa carreira profissional e a nossa paixão pela advocacia. Sempre muito honrado, né, e grato a você por essas oportunidades. Uma coisa que é muito interessante, doutor Sandro e doutor Diego, é que no primeiro EPAC, né, nos bastidores, quando finaliza tudo, a gente sempre tem os nossos comentários, né, sobre o que a gente aprendeu, sobre a oportunidade que foi trazido pelos palestrantes para o nosso estado. E uma coisa foi muito unânime, né? Todo mundo falava, é certeza que o Sandro e o Diego vai votar no segundo EPAC. E olha aí o que aconteceu. Novamente, os doutores aqui. A palestra do doutor Diego foi muito elogiada. No finalzinho da tarde conseguiu segurar muitas pessoas, todo mundo dizendo que foi um conhecimento técnico absurdo que ele trouxe, dentro da limitação do tempo que foi proposto para ele. Doutor Sandro Silva, eu estava aqui do lado de fora, sorrindo e feliz, vendo ali o entusiasmo das pessoas que estavam lá dentro, porque ele tem essa pegada mais alegre, essa pegada mais motivacional, que faz com que todo mundo se interaja. E eu fico feliz em vê-los novamente aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está nos escutando, que não teve a oportunidade de estar no EPAC, um pouquinho sobre o tema da palestra de cada um de vocês. A gente vai conversar aqui com o nosso amigo Diego e posteriormente com o nosso amigo Sandro. Novamente agradeço. Bom, eu falei um pouquinho sobre a questão do 422, que é aquele momento em que o advogado é intimado a apresentar testemunhas, né? A pessoa já foi pronunciada, ou seja, a pessoa já vai para a júri popular e o juiz intima o Ministério Público para rolar as testemunhas e, consequentemente, intima a defesa também a rolar testemunhas. Detalhe, nesse momento é importante o advogado saber quem são as testemunhas que você vai rolar, de preferência pessoas que conheçam o processo e também, é claro, que vivenciou ou de alguma forma participou direto ou indiretamente daquele ato. E um outro detalhe importante também, que o advogado não pode perder a oportunidade de fazer diligência, né? Se tiver diligência, né, doutor Sandro, para fazer, faça. Porque ali, às vezes uma diligência, às vezes um requerimento, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, uma apresentação de uma câmera, de uma filmagem, ali pode ser o divisor de águas. Mas uma dica que eu deixo é que quando você encontrar uma prova forte que vai absorver o seu cliente, não apresente de imediato, deixe para apresentar lá no 479, que é 3 dias úteis antes do início da sessão, pois se o senhor apresentar antes, o Ministério Público já vai saber e, consequentemente, já vai se preparar para derrubar a sua prova. Porque muitos dos promotores, infelizmente, não digo a maioria, às vezes querem insistir por uma prova até mesmo incontestável para o lado da defesa. Ou seja, é incontestável que essa pessoa ela é inocente. Às vezes por uma questão de ego, às vezes por uma questão de vários fatores. Não são todos, grande parte, onde eu atuo lá no meu estado, que eu sou do estado de Roraima, que é o menor estado da federação, São Macuxi, e lá, graças a Deus, nós temos grandes promotores em que já percebe que essa prova é incontestável
para fins de absolver, de pranto, alguns já pedem absolvição lá no tribunal do júri. Então, foi muito importante. Eu percebi que os estudantes e os profissionais da área do direito, principalmente advogados, entenderam o meu recado, entenderam a minha passagem. Agradeço novamente ao evento, agradeço novamente ao Mendes. Quero estar aqui no terceiro e quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar o meu amigo Sandro, que eu conheci o Sandro na sala secreta lá em Recife. Eu era um aluno, olhei para o Sandro, estava ele e o doutor Talvani, apresentaram uma palestra emocionante. Já é minha quarta vez que eu assisto a palestra do Sandro e já é minha quarta vez que eu choro e me emociono, porque de fato é uma palestra que a gente cresce como profissional, cresce como ser humano também, para a gente se tornar um pouco mais humano, olhar um pouco mais para a nossa família, para o nosso dia a dia, olhar para os profissionais que estão do nosso lado. Então só tenho que agradecer. Eu espero que o recado tenha sido dado e espero ser chamado novamente pelo terceiro EPAC. Obrigado, meu amigo. Excelente. Agora a gente vai entender e descobrir um pouquinho do que o doutor Sandro veio trazer para a gente aqui no segundo EPAC no estado do Piauí. Kendi, esse ano eu vim com um tema, né, e terminei fazendo uma junção de temas, né? Eu fui para trouxe o tema de teses defensivas e também quesitação no Tribunal do Júri. Para mim, 2 tópicos e 2 pontos essenciais para que o operador do direito, o tribuno, ele possa fazer um júri com excelência. O primeiro ponto, falando das teses, né? Saber como postar uma tese diante dos jurados é algo fundamental. Entender que precisa acreditar naquela tese que está trazendo é fundamental para que as outras pessoas acreditem, né? E eu vim hoje trazendo para os estudantes, para os advogados, dizendo que se você não acreditar naquilo que você está falando, naquilo que você está apresentando, e se você não for o primeiro a acreditar, dificilmente as outras pessoas irão acreditar naquela tese. Portanto, foi demonstrado a importância da tese e a importância também das quesitações. Muitas vezes encontramos tribunos que fazem uma apresentação excelente, excepcional, mas quando chega no momento de fazer a quesitação, infelizmente, por não ter essa prática com a quesitação, deixa com que sejam feitos quesitos longos, quesitos que sejam indutivos e que terminam prejudicando o entendimento dos jurados naquele momento da leitura, né? Portanto, as teses defensivas, mais a questão também da quesitação, são 2 pontos fundamentais dentro do Tribunal do Júri para que a justiça seja feita ali, né? E essa justiça seja feita através de um sim ou de um não na hora de responder e que você possa trazer o melhor resultado para o seu cliente. Excelente. Eu sou um dos mais entusiasmas quando o assunto é Tribunal do Júri e eu fico impressionado com a capacidade dos assuntos das palestras se conectarem, né? A gente está aqui falando de 2 assuntos, mas que no final todos se complementam. E isso é importante para quem está assistindo. O doutor Diego falou uma coisa aqui que é muito interessante, que ele teve a oportunidade de estar como seu aluno em um dos cursos, hoje está aqui ao seu lado como palestrante. E eu queria que vocês falassem, né, nessas idas e vidas no Brasil inteiro, a importância de participar de eventos como esse, para fazer network, para fazer conexões, e o porquê que o advogado hoje ele não pode se limitar somente ali àquela região que ele atua. O próprio doutor Diego falou que o estado, né, é um estado bem pequeno, mas ele não se limitou e hoje atua praticamente em vários estados. Doutor também, Sandro, mais de 15 conexões. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da parte positiva de eventos como esse, o porquê que atuar no Brasil inteiro é mais interessante do que só local. Assim, eu não tenho dúvida de que quando você sai daquela sua zona de conforto, daquele seu estado, e de fato mudou minha vida. Eu tomei essa decisão em 2019, antes da pandemia, teve a pandemia e depois da pandemia incentivei mais ainda, investi, né, no meu potencial, investi na minha profissão. E muita gente dizia que tu não vai conseguir porque tu é aqui do norte e tu é um macuxi, tu não vai, nunca vai fazer um júri fora. E o meu estado não tem esse costume de advogado sair
de lá para fazer um júri em Pernambuco, para fazer um júri no Ceará ou em outro estado da federação. E eu mostrei a diferença, mas isso só aconteceu por conta que comecei a fazer cursos fora, comecei a criar uma rede de contatos muito bacana, Excelente. network, assisti a palestra do Sandro, montei network ali com vários, conheci vários advogados. Antes de conhecer Sandro, eu conheci um cara que é o mentor desse evento, que é o Antônio Mendes, que eu nunca esqueci. Eu estava num evento Papo de Criminalista, desculpa falar, o mentor inclusive está aqui, o Dr. Mário de Oliveira Filho, e eu estava sentado numa mesa, comendo sozinho, e o Mendes me chama, e depois daí minha vida mudou. Eu digo que a minha advocacia ela existe antes do Mendes e depois do Mendes. Ele abraçou minha mão e disse: eu vou mudar a tua advocacia, eu vou mudar a tua história. E aconteceu, e Deus vem só abrindo portas. Deus me deu a oportunidade de estar aqui ao lado do Sandro hoje, de igual para igual, dividindo. Já fiz júri com o Sandro. O Sandro é um exímio tribuno, um grande professor, tem muita paciência, leva o assunto muito a sério. Quando brinca, mas quando é para levar a sério o processo, e a gente só cresce, tanto eu quanto ele, porque a gente vai criando experiência, trocando experiências. Então, não tenho vergonha, às vezes a gente se fala, cara, Sandro, eu tenho uma tese assim, o que tu acha? Bacana. E assim vai indo. Mas o que eu aconselho aos jovens advogados, a todos os advogados, inclusive os mais velhos, que procurem conhecimento, saem da zona de conforto. Procure fazer curso, procure participar de eventos como este, eventos de excelência. Conhecido hoje, esse evento EPAC. Eu lhe garanto que vai se tornar um evento nacional, de âmbito nacional. Por enquanto está no estado do Piauí, mas a proporção, palestrantes como o Sandro, palestrantes como o Dr. Mário, palestrantes como Patrícia Vanzolini, e eu posso dizer agora eu, né, Sandro? Isso vai virar um evento nacional. Sim. Isso se já não está a nível nacional. Eu participei de um evento nacional ano passado e comparei o evento da EPAC, 10-0. Não posso citar o evento, mas o EPAC vai se tornar, sim, um evento de excelência a nível nacional. Não tenho dúvida. Excelente. Só tenho a agradecer. E o doutor Sandro, eu queria ver o seu posicionamento sobre essa questão de participar dos eventos e fazer conexões no Brasil inteiro, que praticamente toda vez que eu abro o Instagram desse homem, doutor Diego, tá em um estado diferente, tá aterrissando, tá conhecendo culturas. Eu fico impressionado assim, com esse crescimento que ele vem tomando. E mais do que impressionado, eu fico muito feliz, né? Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em um evento de alusão aos 200 anos, um evento pelo qual ele conseguiu me motivar e motivar muitas pessoas que estavam lá. Só um dado aqui interessante: 3 horas da manhã, a gente estava na beira da piscina, fazendo júri simulado, para tentar aplicar o que o doutor Sandro estava ensinando na palestra. Então você percebe o tanto que ele conseguiu motivar e incentivar aqueles advogados e estudantes que estavam lá. Então, doutor Sandro, eu sou um seu admirador aqui, eu não escondo isso de ninguém. E eu queria que você explicasse para a gente o que você acha dessas conexões. Ô, Kennedy, primeiro eu fico agradecido, né, e até posso te dizer emocionado, né, pelas palavras, porque eu acho que a grande missão do ser humano é poder impactar vidas, né? E quando você consegue entender a sua missão em impactar vidas, você entende a importância e o porquê muitas vezes você precisa abdicar da sua própria vida para poder beneficiar outras vidas. Você, às vezes, abdicar da família para poder compartilhar com outras pessoas uma missão que Deus colocou na sua vida. Eu, quando falo do estado do Piauí, rapaz, é incrível. Eu abri o meu celular aqui e mostrar a você as dezenas e quase centenas de mensagens que eu recebo de pessoas dizendo: eu fui impactado, né? Deus falou comigo através da sua palestra. Eu vim para um evento de direito e Deus falou comigo algo que eu nunca esperava na vida. E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? Em poder compartilhar conhecimento e falar da importância de estar em todos os eventos hoje,
modesta parte, eu participo de todos os grandes eventos do Brasil e, como você bem sabe, o Diego sabe, o ano passado eu tive a oportunidade de me tornar um palestrante internacional, palestrando na Europa, numa das maiores universidades do mundo e a terceira mais antiga do mundo, que foi em Salamanca. Eu sou coordenador geral do Júri Simulado, de um outro grande evento, que também, nacionalmente, é o maior evento do país, que se espera 10 mil pessoas esse ano. Caramba! Né? Portanto, e toda essa importância quando você me diz, eu comecei sentado na cadeira como ouvinte e como aluno. Não que hoje eu deixei de ser aluno, porque a cada momento eu aprendo nas palestras com os amigos. Eu aprendo e faço questão de valorizar os amigos. Ontem eu fiquei até o final na palestra do Diego, aprendendo com ele e com os demais amigos muito ali. Conhecimento. Né? E a importância de você estar num evento é esse. Você começa ali sentado, mas daqui a pouco você faz um network, você faz uma capacitação, você faz uma qualificação. Daqui a pouco você tem um network que as pessoas começam a perceber, né, o quanto você é diferente dos iguais ali. E uma coisa que eu te digo, a conquista, né? Porque a conquista, quando você se empenha, quando você faz o network, como bem disse aqui o Diego, quando você está no meio daquelas pessoas que podem contribuir, certo? Você impõe, num bom sentido, as pessoas se reconhecer o quanto você pode contribuir. E a minha carreira na advocacia criminal, o meu crescimento foi exatamente com a humildade de sentar como ouvinte, mesmo tendo condições em vários eventos de ser palestrante, mas ir como ouvinte e aprendendo como aluno, e as pessoas entenderem e até fazer referência, como hoje eu chego em qualquer palestra do Brasil, qualquer palestrante faz referência à minha pessoa quando estou na plateia e fala do meu nome, né? E essa é a missão, né? É uma missão que Deus nos deu e que a mensagem que eu deixo para cada novo advogado, cada jovem, não desista. Sonho é para ser realizado. Não desista, que não é privilégio só meu, do Diego, mas é uma oportunidade que qualquer pessoa pode ter. Só precisa de dedicação e ter a coragem de pagar o preço da conquista, ter a coragem de saber que existe um processo e que se precisa superar um processo para se chegar em um sonho mais adiante. O seu passado, aproveitando aqui parafraseando meu amigo Sandro, o seu passado não decide o seu futuro. Não sei qual foi o seu passado, mas se você insistir, persistir, sonhar, se é isso que você quer para sua vida. Eu sempre digo isso, que Deus me deu essa missão. Às vezes eu saio do júri, às vezes a gente não acredita, não sei se o Sandro tem essa mesma. A gente sabe que trabalha muito, a gente sabe que se dedica muito ao processo, à causa, mas a gente sabe do risco também de perder. Só que quando dá certo, a gente olha para trás assim e diz, eita Deus, essa missão, eu nasci para isso. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, quando você ama, se dedique bastante, que o resultado é o sucesso. É o Sandro, é o Diego, é o Mário, é a Patrícia, é o Mendes, é qualquer um. Só basta insistir, persistir, sonhar e acreditar. E é com essa mensagem que a gente finaliza mais um episódio do Recorte Jurídico. Nós tivemos aqui o grande jurista Diego Rodrigues e o grande amigo também Sandro Silva. E se quer ficar por dentro de tudo que rola aqui no Recorte Jurídico, é muito fácil, basta seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram e também lá no YouTube, Spotify, Recorte Jurídico. Toda semana tem episódio novo, te encontro lá. Tchau, tchau.